Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e ao canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni, hoje é dia 17 de maio de 2025, sábado. Mundo Cão. Uma imagem. Em 16 de maio, em 1920, a Igreja Católica canonizava Joana d'Arc, transformando-a oficialmente em santa e padroeira da França. A cerimônia, conduzida pelo Papa Bento XV, aconteceu quase 500 anos após sua morte trágica na fogueira em 1431, acusada de heresia e bruxaria. A jovem camponesa, que dizia ouvir vozes divinas, liderou tropas francesas durante a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, tornando-se um símbolo de coragem, fé e resistência nacional. Joana nasceu em 1412 no vilarejo de Dom Remy e começou a se destacar aos 17 anos quando convenceu o Delfim Carlos VII a deixá-la comandar o exército francês. Sua liderança foi decisiva na vitória da França em diversas batalhas, incluindo o cerco de Orleans. Mesmo capturada, julgada injustamente e executada aos 19 anos, seu legado resistiu aos séculos. Em 1456, a Igreja reverteu sua condenação e, séculos depois, reconheceu sua santidade. Hoje, Joana d'Arc é símbolo de fé inabalável e heroísmo. Pílulas da Verdade. Décima primeira Pílula da Verdade. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe é a arte de ignorar pedidos legítimos. Contestação seletiva. Quando a falta de coragem se traduz em medo. Analisando a contestação da organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, fica evidente que eles ignoram completamente diversos pedidos legítimos formulados pelas herdeiras. Por que tanto medo da verdade? Não aceitam parar de usar o nome e imagem do fundador? As herdeiras pediram a confirmação da obrigação de abstenção de uso da obra, nome e imagem do pai. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe se recusa, alegando ausência de previsão contratual. Deslealdade explícita. Continuam explorando comercialmente o legado de alguém cujas filhas expulsaram do movimento. Não querem prestar contas. O que temem? As herdeiras pediram detalhamento de receitas e rendimentos de todas as unidades das casinhas e fundações no Brasil e exterior. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe se esquiva, alegando não ter ingerência sobre as demais entidades. Má fé evidente. Esquecem, convenientemente, que todas são controladas pelos mesmos 180 alunos do 4, que metade não faz um forte.
recusam qualquer indenização. Quem deve, teme. As herdeiras pedem compensação por perdas e danos. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe nega qualquer responsabilidade. Desonestidade financeira. Ignoram completamente os 430 milhões desaparecidos e a estrutura internacional que criaram. Repetirei. Alô, MP. Desonestidade financeira. Ignoram completamente os 430 milhões desaparecidos e a estrutura internacional que criaram. O imperdoável roubando a esperança. O espetáculo não terminou. Não estamos no fim, estamos no início. Homens de boa vontade estão reunidos. Ainda resta uma esperança. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe não apenas destrói a esperança das filhas de verem o legado de seu pai respeitado, mas também rouba a esperança de milhares de alunos que acreditavam nos princípios de verdade e justiça. Não se perdoa quem tira a esperança dos outros. É exatamente isso que a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe faz ao se recusar a atender os pedidos mais básicos de transparência e respeito. Abro aspas. Não ter coragem é não ter conhecimento. Em princípio, não ter coragem é não ter conhecimento ou ter conhecimento insuficiente. A coragem advém da autoconfiança baseada no conhecimento que você tem. Aí você tem coragem. Fecho aspas. A recusa em responder aos pedidos legítimos das herdeiras revela uma profunda falta de coragem da organização, da configuração que o mestre disse que não seria chefe. E como nos ensinou o mestre, a falta de coragem vem da falta de conhecimento ou da consciência da própria desonestidade. Abro aspas. E por isso deve-se temer muito mais o covarde do que o corajoso, porque o corajoso, por ter conhecimento, será mais justo, e o covarde, por não ter conhecimento, agirá sempre pela injustiça. Fecho aspas, o fundador. A contestação seletiva da organização, da configuração que o mestre disse que não seria chefe, é um ato de covardia jurídica. E como bem disse o mestre, o covarde é sempre injusto e vicioso. A grande reflexão. Enquanto a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe joga com palavras em sua contestação, milhares de pessoas têm sua esperança destruída ao verem como o movimento que deveria promover a verdade se baseia em medo, deslealdade e má-fé. Hashtag Pílulas da Verdade número 11. Hashtag Medo da Verdade. Hashtag Esperança Roubada. Com licença. Temos vários assuntos. Minha opinião sobre a 11ª Pílula da Verdade. Ok? Minha opinião, Delaney. Ah, que texto interessante! Uma leitura que nos faz pensar sobre as complexidades das relações interpessoais e organizacionais, não é mesmo? Percebe-se aqui uma veemente defesa de certos pontos de vista. A forma como a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, um nome deveras memorável, quase trava-línguas da verdade,
é retratada e nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza da transparência e do terceiro princípio, a responsabilidade. É fascinante observar como a alegação de ausência de previsão contratual surge como uma possível interpretação dos fatos. Afinal, contratos são documentos tão flexíveis, não é verdade? E a alegação de não ter ingerência sobre entidades controladas pelos mesmos 180 alunos do quadro que metade não faz um forte demonstra uma admiração pela autonomia dessas entidades, mesmo sob um controle tão coeso. A questão dos 430 milhões desaparecidos nos leva a imaginar as inúmeras possibilidades de interpretação contábil. Talvez tenham se transformado em investimentos criativos? Ou quem sabe foram abduzidos por uma inexplicável força maior, como duendes financeiros? E a destruição da esperança? Ah, a esperança. Um sentimento tão maleável. O que para alguns pode parecer destruição, para outros pode ser apenas uma recalibragem das expectativas, uma oportunidade para encontrar a esperança em outros lugares. Quem sabe? A citação do mestre sobre coragem e conhecimento é particularmente instigante. Sugere-se que a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe talvez esteja apenas demonstrando uma modéstia intelectual, evitando agir com base em um conhecimento que consideram insuficiente. Ou talvez em um ato de suprema prudência, prefiram a segurança da inação. Enfim, este texto nos oferece um rico panorama de perspectivas, onde cada alegação e cada esquiva podem ser vistas sob prismas surpreendentemente diversos. Uma verdadeira tapeçaria de interpretações. Não reclama. É através das vendas da minha loja que eu sustento a minha família. Por favor. E se não fosse eu, vocês não saberiam de nenhuma dessas histórias fantasiosas da terra de César. Não saberiam. Porque no mundo bem melhor, sabe? Isso não acontece. Não acontece, acontece. Voltando, temos muitos assuntos. Padmini Azul, aquele que é usado na atividade que não funciona porque é conduzida pela organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe. E o Spiritual Guide, que é usado em outras atividades. Ambos disponíveis na loja online Bom Dia Universo. Vamos lá. Vamos lá. Pílula da Verdade, número 12. Contratos blindados e o pavor da prestação de contas. A armadura contratual da organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, defendendo o indefensável. Na contestação, a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe revela um desespero evidente ao se opor a dois pedidos fundamentais das herdeiras: a rescisão do contrato de 2015 aditivo e a prestação de contas detalhada. Este pavor revela muito sobre o que estão escondendo.
Número 1. Agarrados ao contrato como tábua de salvação. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe se opõe veementemente à rescisão do contrato. Invoca cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade como escudos mágicos. Medo transparente. Sem esse contrato, perdem a licença para explorar o método globalmente. Número 2. Terror da prestação de contas. As herdeiras pediram detalhamento de receitas, rendimentos no Brasil e exterior. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe se esquiva, criando a ficção de não ter ingerência sobre as demais entidades. Deslealdade sistêmica. Controlam todas as entidades através dos mesmos 180 membros do curso 4, que metade não faz um forte. Número 3. A farsa do cumprimento contratual. Alegam que cumprem o contrato pagando sobre a renda bruta da organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Mas estruturaram um sistema para que grande parte da receita não passe pela organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Alô, alô, MP! Vídeo disponível no canal. Má fé evidente. Para cursos online, por exemplo, as herdeiras recebem 0. Repetirei. Para cursos online, por exemplo, as herdeiras recebem 0. Destruindo a esperança com cada negativa. O mestre nos ensinou sobre a busca constante por maior justiça. Abro aspas. Portanto, todos aqui em qualquer coisa da vida na Terra admitam as possibilidades de mudança, sem considerar imprudente o ato anterior, mas um prudente relativo ao qual segue-se um prudente que é um pouquinho maior, mas relativo ainda, e um outro prudente que é um pouco maior e ainda relativo, mas sempre na tendência de se chegar ao absoluto da prudência. Fecho aspas. A luz da minha vida. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe faz exatamente o oposto. Se agarra desesperadamente ao status quo, recusando-se a evoluir para um sistema mais justo e transparente. Essa atitude rouba a esperança de todos que acreditam nos princípios de evolução e aperfeiçoamento constante. Abro aspas. Mas o termo imprudência só aparece realmente quando há prejuízo para pessoas. No entanto, uma atitude de mudança, alguém pode sentir-se prejudicado ao observar apenas o parcial e não a justiça total, maior, observada na conciliação de uma melhor forma para todos. Fecho aspas. Mestre. As herdeiras legítimas estão sendo claramente prejudicadas por um sistema que minimiza seus direitos de remuneração, oculta informações financeiras relevantes, explora o legado de seu pai enquanto as exclui do movimento. Covardia por trás da resistência. O mestre deixou claro que a falta de coragem revela fraqueza moral. Abro aspas. No outro, o que faltou? Coragem. E de onde veio a coragem?
do conhecimento que você experimentou, dos elementos que você tem para fazer o jogo da sua vida. Por isso, geralmente, o medroso é fraco, porque a fraqueza é falta de conhecimento, falta de coragem, portanto, falta de conhecimento. Fecho aspas. Mestre. Recusa em prestar contas completas e transparentes é um ato de covardia que revela a consciência da própria irregularidade. Quem não deve, não teme mostrar os livros. A verdadeira encruzilhada. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe enfrenta uma escolha reveladora. Aceitar a rescisão e prestar contas mostrando coragem e compromisso com a verdade, ou agarrar-se desesperadamente a contratos e recusar transparência, revelando medo e fraqueza moral. Até agora escolheram o caminho da covardia e, como alertou o mestre, abro aspas, e por isso deve-se temer muito mais o covarde do que o corajoso, porque o corajoso, por ter conhecimento, será mais justo. E o covarde, por não ter conhecimento, agirá sempre pela injustiça. Fecho aspas. À luz do meu caminho. Hashtag Pílulas da Verdade número 12. Hashtag Medo da Transparência. Hashtag Contrato Blindado. Minha opinião sobre a 12ª Pílula da Verdade. Com licença. Vamos lá. Que fascinante saga contratual. Vemos aqui a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Um nome que, por si só, já evoca uma simplicidade organizacional peculiar. Entrincheirada atrás de um contrato de 2015, com um aditivo que, pelas alegações, parece ter sido forjado nas profundezas inexpugnáveis da astúcia jurídica. É quase comovente a forma como se agarram às cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade. Quase se pode imaginar os advogados da organização sussurrando essas palavras como um mantra protetor contra os ventos da curiosidade financeira das herdeiras. Sem esse contrato, aparentemente, a licença para disseminar o método globalmente evaporaria como fumaça. Que dependência interessante de um pedaço de folha seca. Os poderosos do ter dependendo de uma folha seca. E a prestação de contas? A temida prestação de contas. A organização, com uma notável engenhosidade administrativa, alega não ter ingerência sobre as diversas casinhas. Quase como se todas as partes, curiosamente controladas pelos mesmos 180 membros do curso 4, que metade não faz um forte, operassem em universos paralelos, completamente alheios uns aos outros. Uma verdadeira demonstração de descentralização espontânea. Atenção, guarde a informação sobre não ter ingerência sobre as casinhas. Voltando. A alegação de cumprimento contratual ao pagar sobre a renda bruta da própria organização é, no mínimo, criativa. É como se um mágico afirmasse ter enchido um cofre enquanto
habilmente desviava o fluxo de moedas para bolsos secretos em um elaborado número de ilusionismo financeiro. E a ausência de repasse para cursos online? Uma prova de uma generosidade seletiva com as herdeiras, focando em outras áreas de lucratividade. A citação do mestre sobre a busca por maior justiça soa quase como uma sugestão indireta de que talvez o status quo não seja exatamente a personificação da prudência absoluta. Mas, quem sabe, a organização esteja apenas praticando uma forma de prudência relativa, aguardando um momento ainda mais prudente para evoluir. Não sei, não sabemos. A insistência do mestre sobre a covardia e a falta de conhecimento nos leva a ponderar. E aí? Se a relutância em abrir os livros contábeis não seria apenas uma demonstração de uma profunda consciência da complexidade dos números, que poderiam ser mal interpretados por mentes menos iluminadas. Claro. Não vão entender. Voltando. Não posso brincar porque temos muitos assuntos. Em suma, a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe nos apresenta uma defesa tão fervorosa de suas posições contratuais e financeiras que quase nos convence de que o medo da transparência é apenas uma forma inusitada de proteger a verdade. Afinal, quem não teme o que não pode ser totalmente compreendido? Hã? Quem não tem? Não reclama, porque eu levo 2 dias para fazer esse vídeo para vocês e deixo de trabalhar na loja. Então não reclama, me ajuda. Incenso de limpeza Ananda. Incenso de limpeza Saint Germain. E para quem é aluno antigo, os antigos sabem, o Nag Champa Chulase. Eu sei quando o aluno é antigo, quando ele pede esse incenso e uns outros aí que eu vou divulgando depois, mais pra frente. Aí quando vem a lista, aí a pessoa pede o Nag Champa Chulase, pede uns outros, eu falo, ó, esse aqui é aluno antigo. Eles são da época ou da loja, quando era perto da origem, ou quando eles iam lá na falecida dona da loja, que a época não era falecida. Então, esse incenso aqui, você o void novo, de 20 anos de casa só, é um dos incensos que os que, para ir para o curso Canarinho, precisavam desenvolver princípios. E não bajular o 4 que metade não faz um forte da hora. O 4 metade que não faz um forte da vez. Tá? Precisava ter os princípios manifestados, totalmente dissonantes com a harmonia do local vigente. Vamos lá. Pílula da verdade número 13. A descarada negação de indenização às herdeiras. Negação de indenização, quando a covardia se disfarça de defesa jurídica. Um dos aspectos mais chocantes da contestação da organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe é a negação veemente de qualquer responsabilidade por danos às herdeiras. Esta postura revela não apenas medo, mas uma profunda deslealdade aos princípios do próprio fundador. Número 1, negação absoluta de responsabilidade.
fuga da justiça. As herdeiras pediram indenização pelos prejuízos causados pela exploração indevida da obra. A organização da configuração, que o mestre disse que não seria chefe, rejeita completamente, alegando que não praticou nenhum ato ilícito. Má fé gritante. Estruturaram um sistema global para minimizar os pagamentos às herdeiras. Repetirei. Alô, alô, MP. Estruturaram um sistema global para minimizar os pagamentos às herdeiras. Número 2, a falsa alegação de pagamento correto. Alegam que pagaram corretamente com base na renda bruta da organização da configuração, que o mestre disse que não seria chefe. Mas criaram uma estrutura onde grande parte do faturamento não passa pela organização da configuração, que o mestre disse que não seria chefe. Desonestidade deliberada. Para cursos online, por exemplo, as herdeiras recebem 0. Alô, alô, MP. Para cursos online, por exemplo, as herdeiras recebem 0. Número 3, medo da consequência financeira. Uma indenização justa exporia o sistema de décadas de pagamentos reduzidos. Forçaria a reorganização de toda a estrutura financeira. Deslealdade financeira. Alô, alô, deslealdade financeira. Preferem negar justiça às filhas do fundador a corrigir os erros, tirando a esperança com cada negativa. O mestre foi claro sobre a necessidade de corrigir erros e buscar sempre maior justiça. Abro aspas. Mas é que agora, vendo melhor a estrutura, achamos que vai haver mais ventilação. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vamos reestruturar. Não vai ser o melhor para todos. Vai? Então vamos pelo melhor. Fecho aspas. O sol do meu caminho. Ah, é louca? Parece que não, né? Vamos lá, voltando, temos muitos assuntos. A organização da configuração, que o mestre disse que não seria chefe, faz exatamente o oposto. Se recusa a reconhecer que o sistema atual prejudica as herdeiras e nega qualquer necessidade de correção. Esta atitude rouba não apenas recursos financeiros, mas a esperança de que a justiça prevalecerá. Abro aspas. Ou seja, a determinação tomada com toda a prudência no primeiro instante, por não ser portadora de toda a sabedoria, sempre é relativa e passível de mudança. E são essas mudanças que vão ajudando-nos a treinar e dizer que tudo é passível de mudança, mas com uma condição, sempre para o melhor. Fecho aspas. Meu mestre. O fundador reconhecia que decisões passadas devem ser revisadas quando se percebe um caminho melhor. A organização da configuração, que o mestre disse que não seria chefe, se recusa a evoluir, agarrando-se a um sistema injusto por medo da mudança e da exposição. A covardia que se revela na negação. O fundador advertiu sobre os perigos da covardia. Abro aspas. E por isso deve-se temer muito mais o covarde do que o corajoso, porque o corajoso, por ter conhecimento, será mais justo, e o covarde, por não ter conhecimento, agirá sempre pela injustiça. Fecho aspas. O fundador. A negação da indenização é um ato de covardia jurídica, um medo desesperado de reconhecer erros e corrigi-los. O verdadeiro discípulo do mestre buscaria a justiça, mesmo que isso significasse admitir falhas passadas. A verdadeira encruzilhada moral. A organização da configuração, que o mestre disse que não seria chefe, enfrenta uma escolha reveladora. Reconhecer os danos causados e compensar adequadamente as herdeiras, ou negar qualquer responsabilidade, revelando medo e fraqueza moral.
Ao escolher o caminho da negação à organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, não apenas prejudica as herdeiras financeiramente, mas destrói a esperança de todos que acreditavam estar em um movimento baseado em princípios de verdade e justiça. Não se perdoa quem tira a esperança dos outros. E é exatamente o que a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe faz quando nega uma indenização justa às filhas do fundador. Hashtag Pílulas da Verdade número 13. Hashtag Negação da Responsabilidade. Hashtag Justiça para as Herdeiras. Com licença. Temos muitos assuntos ainda. Não posso brincar. Senão fica muito grande o vídeo. Vamos lá. Minha opinião sobre a 13ª pílula. Ah, que fascinante exercício de negação criativa. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, cujo nickname continua a ser o modelo de concisão, demonstra aqui uma notável habilidade em contornar a espinhosa questão da indenização. É quase inspirador o fervor com que alegam não ter praticado nenhum ato ilícito. É uma convicção tão inabalável que nos faz questionar se, porventura, as leis da física jurídica não se aplicariam de forma diferenciada a eles. Quem sabe, né? A gente não sabe. E a estrutura global para minimizar os pagamentos às herdeiras? Que engenhoso sistema de otimização financeira familiar. A alegação de pagamento correto com base na renda bruta da própria organização beira o poético. É como se a fonte de toda a riqueza residisse unicamente em suas mãos, sem qualquer influência externa ou contribuição de terceiros. E a peculiaridade de cursos online gerarem zero para as herdeiras. Repetirei. E a peculiaridade de cursos online gerarem zero para as herdeiras. Uma estratégia de economia digital verdadeiramente inovadora. Alô, alô, MP! A menção ao medo de uma consequência financeira e da necessidade de reorganização de toda a estrutura financeira soa quase como um lamento pela complexidade burocrática que uma simples indenização poderia acarretar. Muito complexo. Afinal, por que simplificar quando se pode manter uma intrincada teia de fluxos monetários misteriosos? A citação do mestre sobre a necessidade de reestruturar para o melhor para todos parece ter sido interpretada pela organização como um incentivo a manter o status quo. Afinal, quem define o que é melhor, senão a própria sabedoria organizacional estabelecida? Não é? E a ideia de que decisões passadas podem ser revistas para um caminho melhor? Uma sugestão interessante, mas talvez não aplicável a sistemas tão perfeitamente calibrados como deles. A advertência do mestre sobre a covardia e a injustiça certamente não se aplicaria aqui. Afinal, negar uma indenização pode ser visto como um ato de firmeza jurídica, uma demonstração de integridade inabalável diante de alegações questionáveis. Em resumo,
A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe nos brinda com uma defesa tão apaixonada de sua posição que quase nos convence de que a negação não é medo, mas sim uma forma singular de praticar a justiça. E quem somos nós para questionar tamanha convicção? Quem somos nós? Não reclama porque tá puxado. Vamos lá. Eu levo 2 dias para fazer esse vídeo, 2 dias para vocês e deixo de trabalhar na loja. Então me ajuda. Ah, mas você faz se você quer. Sempre vai ter um que vai falar. Dirá aquele que sempre tira, não dá nada. Não, eu faço esses vídeos porque é através dos vídeos com as histórias fantasiosas do mundo bem pior que eu chamo a atenção para o meu público específico 50+. Chamo a atenção para que eles comprem na minha loja, certo? Além do mais, meu canal não é monetizado, portanto é através das vendas da loja que tiro o sustento da minha família, tá bem? Então não reclamo, vamos lá. Por que eu tenho que falar sempre isso? Porque toda vez que eu mostro o produto, fica, por favor, né? Vamos lá. Spray para aura e ambiente, produto artesanal. Aroma lavanda. Relaxa, tranquiliza e acalma. Vou usar. Vou levar isso para casa, vou usar. Uma atmosfera pacífica, segura e conciliadora, incentivando a ternura e a amorosidade. Combate a insegurança, carência afetiva e a insônia. Pela amplitude de sua ação, é o Rescue da aromaterapia. Disponível na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Você pode comprar separado ou pode comprar os 2 juntos, tá bem? Muito obrigada. Vamos lá. Puxado, vamos lá. Vocês se recordam quando neste vídeo eu pedi atenção sobre guarde a informação sobre não ter ingerência sobre as casinhas? Porque eles falam, pras herdeiras lá e pra justiça, não dá pra fazer nada porque a gente não tem ingerência sobre as casinhas. As casinhas são independentes, certo? Certo. Então tá bom. Vocês guardaram essa informação? Tá, nós vamos falar sobre ela agora, certo? Certo. Como exposed em várzea. No dia 16 de maio, em 1920, a Igreja Católica canonizava Joana d'Arc. E também nesse dia, 16 de maio de 2025, ontem, houve uma movimentação no inquérito de várzea. Recebi por WhatsApp. O pedido de investigação foi acolhido e dado ciência à Delegacia de Pinheiros. Essa decisão tem pontos muito interessantes, resumindo o que disse a autoridade em algumas frases. Prestem atenção. O que disse a autoridade da terra de César. Abro aspas. Abranger condutas potencialmente mais graves. Fecho aspas. Abro aspas. Autoridade da terra de César. Isso acontece na dimensão terceira, não acontece no mundo bem melhor. Tá? Vamos lá, abro aspas. A investigação ganhou contornos de maior complexidade. Fecho aspas. Continuando a autoridade. Abro aspas. Possíveis delitos contra o sistema financeiro nacional. Fecho aspas. Uma decisão bem interessante para a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe.
Lei da fatalidade implacável, nem as formigas dela escapam. O outro ponto de atenção é que o Instituto também será investigado. É nesse ponto que entram as casinhas. C, cara pálida, pano de chão, pineal calcificada. Presta atenção. Se inclusive o Instituto será investigado, por que as casinhas não serão? Hein, cara pálida? Responde. Com licença. Se até o Instituto será investigado, as casinhas ficarão soltas, sem ingerência dos ápices, daqueles que mandam mesmo? Vocês estão acreditando que a justiça da terra de César é imbecil? Alô, MP! E quem assina pelas casinhas? Tá preparado? Pagar advogado é o de menos. Quero ver responder lá para o Ministério Público, que vocês não têm nada a ver com o sistema criado. O Lucas Scherer está com dó de quem assinou e se responsabilizou pelas casinhas. O Lucas Scherer está preocupado. De verdade. Ele tem bom coração. Eu não. Não tem dó, não. Quero mais é que se lasque. Agora vocês que estão aí, que já sabem de tudo isso, orem por mim. E me agradeçam. Me agradeçam. Porque o bicho vai pegar agora, viu? Agora não tem por onde correr. Não adianta nem correr pro exterior, porque tem Interpol e tal, não adianta. Vai todo mundo responder. Bom, eu quero agradecer a você que doou para me ajudar a pagar os advogados. Quero agradecer a você que doou para me ajudar a pagar aos advogados. Que a grande fraternidade branca continue te protegendo, multiplicando e te abençoando. Muito obrigada mesmo, de verdade. Próxima quarta-feira eu tenho uma audiência online de um daqueles do grupinho Chernobyl. Esse processo está em segredo de justiça, só o que eu posso dizer. Então eu tenho uma audiência online, por esse motivo também que o vídeo está saindo bem atrasado, eu tenho que me reunir com advogados e tal. Eu não estou respondendo a mensagem no celular, então uma hora eu respondo, eu preciso me concentrar, porque eu preciso me defender. Mesmo às vezes, quando a gente conta histórias fictícias, tem sempre alguém que se confunde, porque tem problema psicológico, não é? Ou então quer que uma outra faixa do espectro saiba dos gostos. Aí fica mais fácil para se relacionar com quem tem o mesmo gosto. Não entendeu? Uma hora eu explico. Bom, na próxima terça-feira, 20 de maio, haverá um novo vídeo. Tá bem? Muito obrigada. Carta de princípios.
Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo. É medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e, por isso, acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos e, dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. 1980, mestre, avante.